Meus irmãos, eu quero saudar a todos com um bom dia na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando desde já muito sua vida, minha vida, nossa vida, nosso coração. E desde já eu agradeço a Deus, o privilégio de podermos estar aqui. Agradeço ao nosso diretor executivo, nosso querido pastor Bruno Festas, esse homem incansável que Deus tem levantado para abençoar a Convenção Batista Fluminense e adjacências, ao nosso presidente, pastor Marcos Lopes. Obrigado, pastor, pela possibilidade de poder estar aqui. A toda a diretoria da convenção que tem trabalhado incansavelmente, a diretoria da ordem, que tem trabalhado de maneira inesgotável para que esse retiro possa acontecer. Irmãos, se no primeiro dia nós pensamos numa convergência, e essa convergência acontecendo através da passagem de bastão de Moisés para Josué, nas histórias que se encontravam, Deus escrevendo a história de Moisés e de Josué se encontrando na história de Deus. Se no segundo dia nós pensamos no processo de convergência acontecendo na vida de Eli e Samuel, Deus chama Samuel e Eli se torna seu orientador no encontro da vocação, e a vocação ela nos une. Nesse terceiro momento eu queria pensar na igreja do Senhor como esse elo de convergência. Cristo é a nossa convergência, a gente se encontra em Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja é essa grande representante dessa dimensão que nós podemos enxergar nela como corpo de Cristo, onde a gente se encontra. E eu me converti em 5 de janeiro de 92, me batizei logo 3 meses depois, em 5 de abril de 92, depois entrei para o seminário, fui ordenado ao ministério e aqui estamos. E sou um grande defensor da igreja. Eu sei que há muitas pessoas que experimentaram alguns dissabores, algumas situações, mas eu amo a igreja do Senhor Jesus. Por meio da igreja eu aprendi muita coisa, na igreja eu me casei, na igreja minhas filhas estão, na igreja eu vi meu pai se converter, eu vi minhas irmãs se converterem, na igreja eu encontrei muitos amigos, irmãos. Eu gosto daquela música do Ademar Campos, pastor Naveguia, amigos, famílias, muitos irmãos. Como a gente tem coisa boa na igreja. Tem gratidão? Vem na caminhada. Se encontra no trabalho, se encontra no serviço, você também encontra em qualquer ajuntamento humano na igreja. Mas o número de ingratos não é maior do que o número de amigos. O número de pessoas que nós encontramos de sabores, ele não representa a igreja como corpo de Cristo, esse lindo instrumento que Deus colocou ali para nós convivermos, para nós estarmos, o seu corpo, igreja do Senhor. E eu queria pensar nas dimensões tão diferentes que tem na igreja, porque nós somos diferentes. Eu tenho minhas peculiaridades, sou um campinense de Paraíba, como falei, Campina Grande. Estou com 45 anos, criado no Rio de Janeiro e agora em Mato Grosso. Então, isso me faz um perfil, dá um perfil. Aqui você tem sergipanos, aqui você tem gaúchos, você tem paranaenses, você tem cariocas, que estão pastoreando em outros ministérios, em outros lugares, e tudo isso dá um brilho especial à igreja do Senhor, e nessa igreja nós nos encontramos. Deus me deu o privilégio de pastorear durante um tempo a Gemeinde Mission von Bitterheim, igreja missionária em Bitterheim, no sul de Stuttgart, e era uma igreja em que eu pregava em português, e haviam 4 intérpretes na minha frente, francês, inglês, alemão e espanhol. Eu pregava, e naquela época eu falava mais rápido, eu não sei o que saía da pregação, mas alguma coisa devia chegar. E já saía em tradução simultânea por meio dos fones de ouvido que as pessoas tinham ali. E na igreja eu tinha gente de Ilhas Maurício, não fazia a menor ideia que Ilhas Maurício falava em francês. Na igreja eu tinha alemães, na igreja a sua maior composição era de brasileiros e portugueses. Na igreja eu tinha a família do irmão José, que era de Porto Rico. Na igreja eu tinha mexicanos, e como era bonito nessa pluralidade étnica, na igreja a gente se encontrar. Tive a experiência de pastorear na Vila do João, realidade diametralmente oposta à realidade
extremamente desenvolvida da Alemanha, diametralmente oposta. Mas me surpreendeu que na igreja, na Vila do João, eu tinha muita gente que não era da comunidade, muita gente que não era da Maré, muita gente que era de uma localidade abastada. Eu tinha gente da Zona Sul lá na igreja, eu tinha gente que era do centro lá na igreja, e ia porque fazia um bom trabalho infantil, porque fazia um trabalho de ação social, estava junto com a igreja, o coração dela estava na igreja. E ali havia o encontro do pobre com o rico, havia o encontro do que não tem com o que tem, e essa troca de experiências era linda. E aquelas pessoas não iriam àquela comunidade por outro motivo, senão por meio da igreja. A igreja como ponto de convergência. Hoje eu estou servindo ao Senhor ali em Rondonópolis, e como disse aos irmãos, 73% da cidade onde eu estou não é mato-grossense. Isso resvala na igreja. E aí na igreja, quando eu falo de time, eu tenho São Paulo, eu tenho Palmeiras, eu tenho Corinthians, eu tenho Flamengo, eu tenho Vasco, eu tenho Fluminense. Pastorei uma igreja que torce para o Goiás, pastor Marcos. Eu nunca pastorei uma igreja que torcia para o Goiás. Para o Grêmio, para o Internacional de Porto Alegre, para o Atlético Paranaense, totalmente multifacetado, totalmente multifacetado. E aí as comidas vão diferentes também. Olha, pastor, vamos fazer um carneiro aqui. O senhor já comeu carne de rã? E aí vão vindo as carnes mais exóticas, né? Carne de javali, carne disso, daquilo. Churrascos multifacetados, costelão no bafo. Vamos colocar o costelão no chão, fazer aquela roda de pedras quentes e vamos comer aqui. Diferente. Costume extremamente diferente. Só na igreja que a gente encontra isso. Só na igreja que a gente tem o privilégio de, na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Fluminense, temos um encontro tão multifacetado como o nosso. Jovem com gente mais experiente, gente com mais possibilidades com gente com menos possibilidades, formações de diversos seminários diferentes. Temos gente aqui do Seminário Equatorial, temos gente do Seminário do Sul, do Seminário Betel, temos gente da FABERJ, temos gente talvez do Seminário Bíblico em Vila da Penha, temos gente de vários seminários, várias formações aqui. Se não fosse igreja, a gente não se encontraria. Então a igreja é um ponto de convergência. Existem reveses, existem contrapontos, existem. Mas é nessa igreja que Deus separou para derramar a sua bênção, e esse povo é o povo que vai morar no céu. Por isso, eu, além de defensor da igreja, amo tanto a igreja e queria pensar na igreja como um ponto de convergência, o paradigma da convergência em Cristo. E como eu pretendo pensar nisso essa manhã? Ler o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 10, que falam nesse encontro na igreja, e a partir desse encontro na igreja, pensar na passagem de bastão de Jesus para os seus discípulos. O pastor Jesus, confiando a continuidade da obra aos pastores discípulos. Isso aonde? Na igreja. E a partir disso, pensarmos nesse ponto de convergência que nos une, que é a igreja do Senhor como ponto de convergência, expressando a dimensão do corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 10, se você desejar ler comigo, fique à vontade, se desejar apenas ouvir também, fique à vontade, diz assim a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e preciosa palavra. O texto é um texto que Paulo traz diversos termos teológicos muito significativos, e a gente vai dar uma olhadinha mais precisamente no versículo 10, para a partir dele a gente pensar no pastorado de Jesus junto com os seus discípulos. Igreja é esse corpo reunido. É bom demais nós sermos igreja, é bom demais nós caminharmos juntos com a igreja. Efésios 1:10. Efésios 1:10 é aquele texto lá que a gente conhece, eu coloquei aqui os termos só para a gente ficar bem
bem seguro junto ao texto para tentar entender o que Paulo diz mesmo. Quando ele coloca dispensação, para na dispensação, olha que termo diferente que ele utiliza para dispensação, economia. A gente sabe, né, a oikos, a economia da casa. No Novo Testamento aparecem 4 tipos de casa. Casa como construção física, casa como lar, casa como acampamento. Quando o centurião de Cafarnaum vai até Jesus, ele está com o seu servo que está enfermo, ali é considerado uma oikos, o ajuntamento militar. E uma oikos, como em Atos 16, Lídia, com a sua casa. O que era aquela casa? Era um grupo de empresárias que ia extrair púrpura das colossítidas, a parte do corante vermelho das plantas nas praias que elas cresciam, para então tingir as roupas. É o 4º tipo de oikos. Oikos como lar, oikos como construção física, oikos como acampamento e oikos como empresa. Quando Paulo ele fala de oikonomia, na nossa versão é traduzido por dispensação. Dispensação nos remete logo ou ao seu fundador, John Nelson Darby, fundador da teologia das dispensações e contraponto da teologia das alianças, ou ao seu maior propagador por meio da Bíblia de Estudo de Scofield, Cyrus Scofield, quando ele traz a divisão das dispensações clássicas em 7 dispensações, há variações para 9, há variações para 5, dependendo do teólogo que você for ler sobre dispensações, vai haver essas variações nas dispensações. Quando Scofield ele conceitua a dispensação, Scofield diz: a dispensação é um período de tempo definido no qual Deus se relaciona de uma maneira diferente com a humanidade. Conceito de Scofield: período de tempo definido no qual Deus se relaciona de maneira diferente com a humanidade. Mas Paulo, quando ele utiliza o termo oikonomia, o que Paulo almeja dizer? O que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer a forma como Deus ele organizou esse mundo como uma grande casa, como uma grande oikos, como Deus ordena o seu universo, como Deus ordena as coisas. Eis é usado com a adjunto adverbial, não é? Trazendo a questão do movimento, da transição, na dispensação da pleromatos tu kairu, não é? Conhecemos aqui o pleroma. O que é pleroma? Mateus 5, 18 a 20. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Ali, exceder é plero. O que é plero? Plero é transbordar em quantidade e qualidade. Plero não é só quantitativo, plero é qualitativo. Exceder em quantidade e em qualidade. Por isso, quando Jesus diz em Mateus 5, ele diz: a vossa justiça tem que exceder em qualidade e em quantidade dos escribas e fariseus. E Paulo utiliza o termo aqui. Na dispensação, traduzido aqui por plenitude, em algumas versões. Na plenitude do quê? Da ocasião, do tempo. Kairon é o tempo próprio, é a ocasião. A gente fala popularmente o tempo de Deus, não é? É a ocasião específica. Paulo diz lá, não é, em 2 Timóteo, instes que pregue a palavra a tempo e fora de tempo, kairóis e ai kairóis, não é? Ou seja, na ocasião própria, na oportunidade, se não houver oportunidade, cria. É o que Paulo menciona ali. Então, na dispensação da plenitude dos tempos, esse termo aqui é diferente, não é? Anakephalaios, assim, sastai, não é? O sufixo formador de infinitivo. Esse termo só aparece novamente em Romanos, capítulo 13, versículo 11, quando Paulo fala, o resumo da lei é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ali é traduzido por resumo. Esse termo é um termo teológico. Irineu usa, por quê? Aná, de novo, quer falar cabeça. A ideia aqui é colocar por cabeça de novo. Irineu, no século II, formou a chamada teologia da recapitulação, que é a ideia que todas as coisas vão ser concentradas novamente em Cristo. Cristo é o centro da história, Cristo é o cabeça da história ao mesmo tempo que é o centro dela, e todas as coisas têm que ser lidas à luz de Cristo, no entendimento de Cristo. Paulo utiliza esse termo, que é traduzido por tornar a convergir ou tornar a congregar. Ou seja, como é que o grego fazia? O grego colocava uma lista de coisas que ele ia fazer, e depois de colocar a lista de coisas, ele colocava um título. Aquele título era o resumo das coisas que ele ia fazer. Isso é o texto é o termo utilizado aqui. Ou seja, recapitular, colocar por cabeça, tornar a congregar. Então Paulo diz, pela dispensação da plenitude dos tempos, tornar a congregar todas as coisas em Cristo,
as que estão no céu, Uranos, e as que estão na terra. O F.F. Bruce ele traduziu da seguinte forma: quando todos os tempos e épocas que Deus fixou por sua própria autoridade tiverem se completado, o eterno propósito de Deus, o qual Ele planejou em Cristo, alcançará completa realização. Achei bem dilatado. Para o nosso entendimento aqui, a proposta que eu faço é, para no tempo perfeito aqui traduz kairos, traduz o kairu, não é o genitivo que está aqui, para no tempo perfeito, ordenado está traduzindo o quê? Economia, dispensação, porque dispensação não fica tão claro para a gente. A ideia é que no tempo ordenado por Deus, é isso que Paulo quer dizer, no tempo correto, Deus mandou Jesus para nele convergir em todas as coisas da história. Então, por isso, para no tempo perfeito ordenado, todas as coisas, traduz o tapanta, que estão no céu e na terra, Uranos e Tesges, convergissem, traduzindo o termo que Irineu formulou a doutrina da recapitulação, convergissem em Cristo. Então é a ideia. No tempo perfeito ordenado, todas as coisas do céu e na terra convergem em Cristo. Deus colocou Cristo como centro da história e todas as coisas que existem, elas orbitam no antes ou no depois de Cristo. Ele é o centro da história e Ele é o centro da igreja, e na igreja de Cristo nós convergimos em nome de Jesus. A partir daí, eu quero pensar com os irmãos, então, no livro de Efésios, e de Efésios a gente caminhar para a lição central e como a gente converge na igreja. E por que eu peguei esses termos do livro de Efésios? Irmãos, Efésios é rico, Efésios é lindo, como vários, e como a Bíblia toda é lindo. O pó da Bíblia vale ouro, disse ontem o nosso querido pastor Ezequias, não é? E é isso, é linda demais. Por quê? Quando dizemos que todas as coisas convergem em Cristo, o que queremos dizer? Que Ele estabeleceu pela sua própria força ou poder, tudo meticulado, colocado, direcionado meticulosa e arquitetonicamente para a sua glória. Tudo existe para a glória de Deus. Atos 3:21, até os tempos da restauração de tudo. Colossenses 1:15 e 16, Ele é o cabeça, todas as coisas que há no céu e na terra são para Ele, tudo é dele, Ele está escrevendo a história e nos concede o privilégio de participar dela. E aí Paulo, começando com esse texto lindo, ele diz em Efésios 2:10 sobre a igreja, que nós somos feitura de Deus, obra-prima de Deus. Separei o termo porque chama atenção. Nós somos o poema de Deus. Sufixo formador de produto. Poiel, criar, fazer. Nós somos o produto criado por Deus de maneira inspirada. Poiel no grego, assim como o bará no hebraico, é o correlato do criar no nada. Deus criou, Deus nos fez, Deus nos formou como um poema, como sua inspiração. Quando você chega em Efésios 2:14, onde o texto diz que de judeus e gregos, de judeus e gentios, Deus quebrou a parede de inimizade. O termo lá é mesotoiron. O que é mesotoiron? Não é parede simplesmente. É muro de pelo menos 4 metros de diâmetro no meio grego. Isso é o que você lembra que se chama rapax legomena, um termo que aparece uma vez só na Bíblia. Um muro grande estava dividindo por meio de etnia. Jesus vem e quebra esse muro grande para na igreja haver convergência entre judeus e haver entre gentios a convergência. Paulo segue, Efésios 3:10, Paulo traz esse termo aqui que eu gosto muito, já mencionei em retiros passados. Repole poikilos sofia tuteu. Isso aqui é traduzido por multiforme, em algumas versões. Poli, muitos, só que aqui não é forma. Você lembra um pouco dos étimos e sabe que se fosse forma, o que era aqui? Morfé, polimorfé, não é polimorfé, é polipoikilos. Poikilos é cores no grego, muitas cores, porque o termo era utilizado no grego clássico para a aquarela de cores que havia na mão do pintor. Então Paulo está como que dizendo, na igreja Deus pintou diversos coloridos, para que confunda principados e potestades nas regiões celestiais, porque o diabo nunca vai saber onde vai nascer o novo John Wesley, ele não faz a menor ideia de onde vai nascer o novo George Whitefield, ele não faz ideia onde vai nascer o novo Martin Lutero, ele não faz ideia do que a convenção
Batista Fluminense, a ordem dos pastores batistas Fluminense saindo daqui com o coração cheio da graça de Deus, com o entendimento edificado, vai sair e vai semear e vai produzir frutos e frutos em abundância. O diabo ele não tem como prever isso, porque Deus ele criativamente coloca uma diversidade muito grande na igreja, quebra a barreira de separação para que na igreja de Cristo haja convergência. Então Efésios ele tem uma proposta muito central de que na igreja há uma quebra de barreiras, na igreja há criatividade divina, na igreja há inspiração divina, e nessa igreja é onde nós nos encontramos. Por isso, uma afirmação central em que a igreja é o paradigma da convergência de todas as coisas em Cristo. Na igreja há etnias diferentes, na igreja há classes sociais diferentes, na igreja há entendimentos diferentes, mas em Cristo nós nos encontramos, há idades diferentes, faixas etárias diferentes, há pensamentos diferentes, e nós batistas temos um privilégio de ter um dos princípios batistas excelentes, que é a liberdade de pensamento, que não significa uma livre interpretação, não significa uma anarquia teológica, não, mas significa a possibilidade de pensar, incentiva a reflexão, uma reflexão coerente, uma reflexão equilibrada, e os princípios batistas são maravilhosos, não é? E dentre estes princípios, o da liberdade de pensamento nos dá essa possibilidade de termos pensamentos diferentes, mas caminharmos nesta mesma denominação, nessa mesma igreja do Senhor. E a partir daí, pensar que, sendo a igreja um dos maiores paradigmas da convergência em Cristo, ela é fundamental em um momento de transição ministerial, e precisa seguir o exemplo de transição do mestre aos discípulos no pastorado da igreja. Jesus vai ser assunto aos céus, ele tem um encontro com os discípulos, isso é interessante quando a gente lê João, não é? Do capítulo 13 até o capítulo 21 de João, nós estamos falando apenas de uma semana, é a última semana de vida de Jesus. Então, quando você chega do capítulo 1 ao 12, você tem o ministério de Jesus. Do 13 ao 21, é só uma semana. E naquela uma semana, quanta coisa Jesus ensina aos discípulos. E queria ensinar mais. Ele diz em João 16, não é? Eu ainda tinha muito que vos ensinar, mas vós não podeis suportar. E que lições podemos tirar disso? Primeiro, no paradigma de convergência que é a igreja, poderá haver dúvidas e inseguranças intrínsecas ao processo, que não o inviabilizam. Irmãos, nós vamos ter dúvidas. Às vezes nós vamos ter inseguranças. Jesus ele foi passar o ministério para um colegiado. Nesse colegiado você tinha Boanerges, você tinha gente esquentadinha. Nesse colegiado você tinha Pedro, um indivíduo extremamente pusilânime. Nesse colegiado você tinha Judas. E na reunião antes de passar o bastão, Judas estava lá e João diz, com a bolsa. E João não alivia, João coloca lá em João 12, né? Porque era ladrão. Ele ainda deixa a observação lá. Aí você imagina Jesus olhando para esse colegiado e dizendo, esses que vão dar continuidade à obra. São esses. E nós estamos aqui como produto deles. Chegou. E quando Jesus ressuscita, Mateus ele registra, em Mateus 28, 17, diante do colégio apostólico, que alguns adoraram e outros duvidaram. Mateus ele não era tão forte, tão emblemático como João. Mateus não coloca o nome de quem duvidou. Eu acho que se fosse João colocava, não é porque ele fez a observação lá do Judas. Então Jesus ressuscitou, prometeu e cumpriu, mas tem gente que não acredita. Então as dúvidas, muitas vezes elas fazem parte, elas estão intrínsecas ao processo, como o nascimento de um novo filho. Sara e eu hoje temos 19 anos de casado, e nós combinamos antes de casar que nós esperaríamos 10 anos para nós termos filhos. Combinamos por que isso? Porque quando eu casei com a Sara, se eu tenho 19 anos de casado e 25 de ministério, eu já tinha 6 anos de ministério, já era pastor. E eu fiquei pensando, eu falei, Deus, eu sou pastor, o Senhor se reservou alguém para mim, como é que vai ser esse encontro na nossa vida, na caminhada ministerial, visto que o pastor é uma pessoa séria e ele tem uma vida difícil. Então, será que essa pessoa vai aceitar, pai? Coloca alguém na minha caminhada. E uma vez na porta de uma igreja, um irmão cumprimentando, eu era pastor de jovens, tinha pregado, ele foi cumprimentar,
Ele falou, Henrique, não procura alguém para você não. Anda no caminho. No caminho, a pessoa que Deus tem para você vai estar lá. Dito e feito, numa trans da Junta de Missões Nacionais em Goiás, a mato-grossense Sara, o Henrique do Rio de Janeiro, foi lá, nós nos encontramos, namoramos e noivamos e casamos. Só que eu fiz as 3 propostas no mesmo dia. Eu falei, olha, eu queria saber se eu posso conversar com o seu pai e pedir ao seu pai você em namoro. Ah, claro, meu pai vai gostar muito e tal, não sei o quê. Meu pai e minha mãe são diáconos, eles estavam orando por isso e tal. Sim, mas eu queria saber uma segunda coisa, se eu posso pedir o seu pai a você em noivado. Ah, mas ele vai gostar demais, é isso que ele sempre sonhou, é o que ele imaginou. Mas eu quero saber uma terceira coisa, se eu já posso pedir ao seu pai a sua mão em casamento. Ela é mesmo? Eu falei, mas você não estreou? Não, e não acha que seu pai vai ficar surpreso? Não, não. Meu pai e minha mãe namoraram, noivaram e casaram em 1 mês. Eu falei, então tá certo. Conversei com ela aceitou, conversei com os pais, aceitaram. Por quê? Cada um tem sua experiência de fé, irmão. O meu desejo, a minha experiência era a seguinte, eu sou pastor, sei que ministério não é simples, e só alguém com uma fé bem radical vai poder aceitar, eu já com 6 anos de pastorado, estar ao meu lado e ficar a vida inteira até Jesus me chamar. Senhor, então eu quero um sinal. E o sinal que eu gostaria da confirmação do Teu Espírito Santo é que a pessoa que eu pedir em namoro, ela já aceite noivado e casamento. Sara aceitou, estamos aí há 19 anos de casado. E como nós namoramos pouco, e noivamos e casamos em 4 meses, nós escolhemos, pedimos ao Senhor para nos dar filhos depois de 10 anos. Nos preparamos para isso. Então, quando foi, casamos em 2004, em 2014, Sara parou de tomar remédio, 1 mês depois, Deus nos deu a graça da Sofia ser concebida e depois veio Sofia ao nascimento. Mas durante esse processo de gestação, eu com a minha cabeça muito cartesiana, eu sempre falo, eu sei que eu estou no mundo pós-moderno, ou ultramoderno, ou mid-moderno, o nome que você quiser dar para essa contemporaneidade translocada, o tempo do chat GPT, o tempo da inteligência artificial, mas o paraibano aqui ainda é meio cartesiano, você vê, princípio, meio e fim, introdução, conclusão, essa coisa toda, não é? Então a minha cabeça ainda é muito categórica, é muito lógica, muito cartesiana. E mulheres tendem a ser um pouco mais românticas, às vezes até um pouco demais, e ela, romântica, mato-grossense, quindindo o papai e da mamãe, com um paraibano, que para o pai, carinho era fazer cafuné, mas o cafuné que ele me ensinou era dar quase que um cascudo na cabeça, não é? O carinho do pai, quando o pai falava para o filho, filho, vai lavar a cabeça, mas filho, homem lava a cabeça com sabão de coco, meu filho, e falava com aquela coisa de colocar aquela impetuosidade no filho. Criações diferentes. E nessas criações diferentes, a Sara, quando ficou grávida, com aquele amor todo e carinho, falava, olha, nós estamos com a nossa Sofia, eu estou aqui com a Sofia no ventre, conversa um pouquinho com ela, fala um pouquinho com ela. Sara, mas eu não me sinto bem conversando com a barriga, Sara. Não é a barriga, é nossa filha, está aqui, eu sei, mas eu não estou vendo. Dá um beijinho nela, Sara, mas é na barriga, Sara. E foi assim, ela me convencendo, trabalhando com a minha cabeça muito fechada e indo. Primeiro filho bem diferente, a Bela já foi bem diferente, a segunda, a cabeça já abre bem. E aí, Sara foi para a clínica, marcou a cesárea, nasceu no dia 2 de abril de 2015, em Niterói, ali do lado da PIB, no hospital que tem lá. Fomos para lá, nasceu a Sofia. Quando a Sofia nasceu, a médica pegou ela, Sara ficou na maca, pai, vem acompanhar. E eu fui acompanhar. Eu nunca imaginei que eu pudesse desconectar, mas eu desconectei. Eu olhei, e quando eu vi a Sofia, eu me lembro como se fosse hoje, eu olhei e falei, Deus, mas, Senhor, como é maravilhoso, o Senhor faz com que uma pequena célula vá crescendo, se torne ela, está aqui toda formada, com os cabelos, com a mão, com o pé, com todos os sentidos, o Senhor fez maravilhoso. Eu comecei a lembrar de algumas coisas, deu uma viajada boa, né, lá em Isaías, que o Senhor mede o céu a palmos, Ele pega os oceanos na concha da palma das mãos, e fui pensando naquela maravilha, a maravilha da vida, mas aí apagou tudo, eu desconectei, e a menina que estava ali, a enfermeira, falou, por favor, senhor, qual é o seu endereço para eu colocar aqui na ficha? O endereço? Eu não lembro agora. Como é que o senhor não lembra? O senhor não é pai dela? Eu falei, eu sou pai dela, sim.
Bota aí, é Henrique, pai da Sofia, mas não lembro de uma hora. É como se eu não lembro. E não foi acreditando e deu uns 5 minutos, irmãos, para eu aterrissar novamente. Interessantíssimo. Ser pai é uma maravilha que Deus nos permite. É bom demais. Mas só que, no processo, quando a gente às vezes não conhece, o desconhecido gera dúvida, gera receio. Na minha concepção, conversar com algo que eu não via era muito estranho, no sentido de um neném ali dentro, será que me ouve? Na falta de maturidade, na falta de experiência. Mesmo lendo livros, mesmo entendendo que ouve, que entende. Mas e colocar numa cabeça lógica, numa cabeça cartesiana, numa cabeça que precisa ver ali a criança estando ali. Mas Deus trabalhou isso. Então, muitas vezes, talvez nós tenhamos inseguranças nos nossos processos. Como vai ser se eu sair daqui? Como vai ser se eu for para aquele outro ministério? Como vai ser se eu assumir naquela igreja? Como vai ser? Eu já estou com o ministério estabelecido 10, 20, 15, 30 anos. Como vai ser o novo? Como vai ser se eu implantar esse projeto? Como vai ser se eu chamar a diretoria para conversar? Como vai ser se eu chamar o ministério, os diáconos para conversar? Como será? Há dúvidas, irmãos. Essas dúvidas são intrínsecas ao processo. Mas sendo a igreja o corpo de Cristo, Deus ele já foi na sua frente, trabalhando nos corações, trabalhando nas mentes. E você e eu precisamos lançar a nossa ansiedade diante de Deus, lançar as preocupações diante de Deus, lançar as dúvidas diante de Deus. Porque muitas vezes ele vai se revelar a nós, como fez com Jó, em Jó 38 a 42, e Jó embevecido, com tantas dúvidas que estava, falava, Senhor, eu não quero mais falar nada, só continua falando, me dando a direção, se revelando a mim. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E Deus, naquela sua presença, Ele vai nos livrar de todos os receios, de todos os nossos temores, de todas as dúvidas. Se você chegou aqui no retiro com muitas dúvidas, com muitas preocupações, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, lance sobre Deus. Ele está cuidando de cada uma das suas dúvidas. Só faça aquilo que Deus colocou no seu coração em nome de Jesus. Tozer nos lembra, se a sua segurança é tão preciosa que você precisa preservá-la a todo custo, você sofrerá interferência na sua jornada na trilha da vida crucificada. A sua segurança é o preço que você paga para avançar a novas perspectivas espirituais. Se você quer avançar, você vai precisar abrir um pouco de mão de segurança. Vai precisar mergulhar em algumas dúvidas. Mas saiba, Deus está no controle. Mas para ir mais além, para ir mais profundo, você vai precisar pagar um preço. O que Tozer chama de segurança é o que talvez contemporaneamente chamemos de zona de conforto. Mas vamos precisar sair e vamos precisar fazer o que Deus colocou no nosso coração. Segundo lugar, no paradigma da convergência que é a igreja, precisamos lembrar que as lições podem não ter sido tão bem assimiladas quanto nós supomos. A gente às vezes acha que o povo entendeu mais do que a gente entendeu. Não aqui, no retiro de pastores, que a gente tem certeza que todo mundo gravou todas as explicações do texto grego aqui agora há pouco, não é? Está tudo fresquinho na mente, não é? Mas, digamos que lá em Rondonópolis, às vezes eu acho que eu tenho a expectativa de que o povo entendeu mais do que talvez eu tenha transmitido. E às vezes é assim. Na quinta-feira antes da formatura, João capítulo 13, Filipe está diante de Jesus e diz para Jesus, mostra-nos o Pai. Um equivalente do antecedente da formatura na quinta-feira, e dizer a Jesus, Jesus, o que é teologia? E Jesus responde, fala, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Filipe, amanhã é a formatura, como é que você está perguntando o que é teologia? Então, muitas vezes nós pressupomos que as pessoas sabem mais, ou que elas aprenderam aquela lição melhor do que talvez a gente deseje, melhor do que a gente esperasse que ela tivesse assimilado. Pedro, ele trai, ele abandona, muito pior do que às vezes aquele mutirão que a gente convoca muita gente na igreja, e às vezes não aparece um. Ou, por exemplo, quando a gente tem aquele ideal de igreja primitiva, e na igreja primitiva a gente tem o ideal de avivamento de Atos capítulo 4 e Atos de início capítulo 5, mas só que logo no começo ali do capítulo 5, a história de Ananias e Safira está lá. Naquela igreja avivada, tinham Ananias e Safira. Naquela igreja avivada, havia tensão porque havia predileção, capítulo 6. As viúvas de uma etnia eram prediletadas em detrimento de uma outra. Então, havia predileção, havia tensão naquela igreja.
A gente às vezes idealiza muito, como temos falado aqui, às vezes a gente romantiza muito algumas coisas, e a gente quer que o povo tenha aprendido mais do que a gente realmente vê que aprendeu. E a gente vai ter que lidar com isso nos processos de sucessão também. Paul Freston, ele fez uma pesquisa há alguns anos atrás, historiador inglês naturalizado brasileiro, e Freston ele disse que a igreja evangélica brasileira experimentaria um vertiginoso crescimento até o ano de 2025. Chegaria ao máximo, e depois começaria a decrescer um pouco o seu crescimento. O censo de 2022 ainda não teve o resultado. O resultado está previsto para sair 28 de junho de 2023. É a previsão do resultado do censo de 2022. Mas uma pesquisa feita pelo Estadão de São Paulo, ano passado, deu que o número de evangélicos hoje no Brasil, isso não é censo, pesquisa do Estadão de São Paulo, 31% atualmente. 31%. É um número extremamente considerável. É um número extremamente grande. E o Freston diz que quando chegasse em 25, a curva ela ia descer, e aquelas pessoas que já nasceram numa segunda geração, nas igrejas independentes ou nas igrejas neopentecostais mega, das grandes igrejas que nós vemos por aí, independentes ou neopentecostais, nasceria uma geração daqueles que se converteram lá, e esses filhos não estariam satisfeitos com o alimento que eles receberiam, e voltariam para as igrejas históricas. Paul Freston diz que de 2025 a 2040 vai haver esse retorno. E na análise de cenário que Freston faz, ele diz que de 2025 a 2040 será necessário um processo de reevangelização da igreja, para alcançar esses que estão voltando para a igreja. Eu acredito que Freston acertou em quase tudo. Só talvez eu puxaria a data um pouco mais para cá, porque eu acredito que nós já estamos num momento e num processo de reevangelização. Vendo essa necessidade, na igreja nós criamos uma classe de entrada para todos os que vêm de outra igreja. Os que vêm de outra igreja, eles estudam em primeiro lugar a parte do que é a igreja. Depois, em segundo lugar, história e princípios batistas. De onde vieram os batistas? Porque vem gente de outra denominação. Então, qual é a diferença da igreja batista? Quais são os seus princípios de fé? Qual é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira? E depois elas estudam a filosofia de ministério da Segunda Igreja Batista em Rondonópolis. Todos passam por essa classe. Irmãos, é surpreendente ver irmãos e amigos nossos que vêm de outras igrejas batistas que não faziam a menor ideia da história da igreja batista. Eu sempre pergunto quais são os princípios de fé da igreja batista. O que faz uma igreja batista ser batista? E membros que vêm de outras igrejas às vezes não têm o menor conhecimento. Então nós precisamos retornar a alguns fundamentos de fé básico para que a igreja ela volte a ter a sua pujança, volte a ter as suas raízes e volte a ter fundamentos fortes e sólidos. A gente às vezes pensa que a lição está mais aprendida do que a gente imagina. Em 5 de janeiro do ano passado, 2022, nós, quando vimos um pouco da passagem da pandemia, falamos, vamos iniciar aquela obra que nós falamos que iríamos iniciar na igreja. Vamos dar uma pintura, vamos trocar o piso, vamos fazer uns ajustes. Obra sempre surpreende, né? Você começa X e você amplia para um pouco Y. Então, aquela obra inicial, que ia terminar em abril, resolvemos trocar as janelas, resolvemos fazer uma mudança no púlpito, resolvemos reformar banheiro, você sabe que reforma de banheiro você sempre encontra mais coisa. Terminou 5 de setembro. Quando chegou 31 de agosto, eu reuni os ministérios e a diretoria, falei, irmão, está terminando a obra, então ficou ajustado, ajeitamos as calçadas, pintamos, ajeitamos as paredes, fizemos uma reforma completa, básica ali. Agora precisamos ajeitar a outras partes, precisamos de um mutirão para isso. Cada ministro, são 16 ministros, 19 ministérios, vai ficar responsável por uma equipe de 3, coopta 3. Um vai arrumar um almoxarifado, o outro vai dar um jeito na cozinha, vai ver o que precisa lá, o outro vai ajeitar a cabine de som e comunicação visual, e outro vai ajeitar aqui a parte de estética, ornamentação, na parte do terreno de terra que a gente tem lá atrás. Minha esposa falou, eu posso? Eu falei, pode, Sara. Sara, ela é líder das mulheres. Eu falei, é bom, você chama as mulheres, chama alguns homens para algum trabalho pesado que precisar ali e vai mobilizando. Agora, todo mundo tem que estar com o trabalho pronto dia 19 de setembro. Perfeito, gente? Perfeito. 31 de agosto. Então, 19 de setembro, tudo ok? Ok. O que eu posso fazer? Eu falei, você pode fazer o que quiser. Qual é a missão sua? Limpeza do terreno. Então, sobre o resto de obra, sobre a lata de tinta, sobre o resto de madeira, você limpa o terreno. Perfeito, ok. Demos um curso de liderança, módulo 1. Administração, conceitos introdutórios de liderança. Curso de liderança, módulo 2. Educação continuada.
Gestão de projetos, curso de liderança módulo 3, processos, compliance. Então, você organiza a sua equipe, vai lá, dia 19 está pronto, perfeito. Daqui a pouco começa a ver a movimentação. Posso dar uma palavra? Pode. Gente, eu queria chamar todos para nos ajudarem. Terça-feira à noite nós vamos estar colocando as plantas aqui. Sara, precisa de chamar a igreja para botar planta aqui? Não, é porque eram 3, eram 5, mas aumentou, é mais 20 e tal, e vamos plantar ali uns pés disso, pé daquilo e tal. Tá bom, vai lá, pode ir. Vai lá, ajeitou e começa a colocar. Daqui a pouco passa outra semana, já chegando perto do 19, lá por volta do dia 12. Olha, convidamos todos os irmãos a estarem presentes. Sara, de novo, mas as plantas não acabaram? Acabaram, mas aqui o irmão, ele ficou de doar um pedaço de tora. Pedaço de tora? Como assim pedaço de tora? Não, é uma tora aqui, uma tora ali, a gente vai fazer um percolato. E mais ou menos quantas toras são? São 15. Como é que você vai fazer isso? Não, a gente vai, deixa comigo. Então tá bom. Então bota aqui, ajeita ali, tal, percolato. Daqui a pouco passa o pessoal, tem que comprar cimento. Cimento para quê? Mas para fixar no chão as toras para ajeitar ali. Tá bom, ok. Vamos fazer a reunião antes do dia 19. Então, gente, tudo encaminhado para o dia 19, tudo encaminhado, dia 19 vai terminar. Perfeitamente. Não, mas você me dá mais uns diazinhos? Eu falei, mas por que mais uns diazinhos? Não, por causa da grama que vai chegar. Grama? Que grama? Não, é porque o irmão está vendo colocar a tora, doou toda a grama. Mas como é que você vai colocar grama? Você tem que colocar um pouco de areia antes, você tem que ajeitar, isso é um trabalho grande. Então, não, deixa comigo. Pode deixar, tá bom. Daqui a pouco, quando chega sábado, eu vejo ela quietinha no canto, pegou o celular. Não, tá bom, então chama o José, chama a Maria, não sei o que. Onde é que você vai? Não, você fica com as meninas? Eu fico, mas onde é que você vai? Não, vou ali na igreja. Tá bom. Sábado, eu estou passeando com as meninas, resolvi passear na igreja. O camarada da areia tinha entregado fora de hora, botou 5 metros de areia na porta da igreja, colocaram uma equipe rápida, ela mobilizou para tirar de lá, bota a areia lá, o cara da grama que entregar não entregou e tal, e passou e tal. Eu passei lá de carro, parei. Eu estou vendo a arte, se vocês fizerem, vocês vão resolver isso? Vamos, pode deixar com a gente e tal. Peguei uma pá, ajudei alguma coisa lá. Gente, então deixa a areia do lado. Acabou, o cara não integrou a grama, não está entregue, fechou a data, passou 19, fechou. Tá bom, pastor, pode deixar. Chega terça-feira de manhã, expediente lá em Rondonópolis é 7 às 11, 11 a 1 o pessoal para e depois de 1 até 5h30 volta para o trabalho. Então eu cheguei lá, 7 horas na igreja, quando cheguei na igreja, placas e placas e placas de grama na porta da parte lateral da igreja, o vice-presidente junto com o outro lá botando toda a grama para dentro, olhou para mim, pastor, não fica chateado não fica triste não, mas é porque a gente resolveu continuar o negócio da grama para fazer o jardim, a grama chegou e a gente tem que botar para dentro. Eu olhei, perfeitamente, vamos lá. Como é que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer outro mutirão, marcamos para a noite, botamos o jardim, ajeitou tudo. Falei, cadê o processo de compliance, o processo de projeto, cadê tudo aqui? Pastor, mas estava ficando tão bom, a gente foi fazendo, e saiu, está aí. Perfeitamente. Meu sogro, eu fiquei bem tenso com o processo, saber se ia dar tudo certo, tal. Eu sei que lá para o final de outubro saiu toda a coisa. Saiu todo o projeto, resolveram tudo, ajeitaram tudo lá. E aí, quando eu olho para aquela situação do jardim, eu lembro, irmão, que nem sempre o meu curso de compliance, o curso de projeto, a administração, ela vai sair como a gente quer. O povo assimila menos do que a gente imagina. A gente pode ensinar passo a passo de um processo de sucessão pastoral, mas como o pastor é o guia e o orientador, quando ele não está, a coisa às vezes não sai tão certinha, a coisa não sai tanto quanto a gente quer, mas não deixe de caminhar no processo acreditando que Deus vai conduzir, só porque não vai sair do jeitinho certo como você quer. Muitas vezes não sai da nossa maneira, mas não significa que não saia da maneira como era para ter sido feito. Então continue fazendo, continue realizando, mas com a realidade de que nem tudo pode ter sido assimilado também. Por outro lado, às vezes a lição é assimilada bem e bem demais. Uma vez um menino foi lá em casa, quando eu era pastor de jovens, na hora do almoço, morava ainda na casa dos meus pais, ele foi almoçar comigo lá, e a lição tinha sido 1 Coríntios 10, 25, que eu tinha dado na escola dominical, trabalhando com 1 Coríntios naquele ano, e lembrei que comei tudo o que vos puser à mesa, sem nada perguntar, por causa da consciência. Eu peguei, ele chegou lá, eu falei, olha, está na hora do almoço, você vai, bate e volta para o almoço, vamos pegar alguma coisa aqui? Minha mãe deixou alguma coisa aqui, deixa eu ver se esquenta. Peguei o feijão que tinha na geladeira, esquentei o feijão, fiz uma saladinha para ele, tinha um bife, fritei um bife, coloquei o bife para ele, peguei o arroz e fui esquentar. Então, como ele tinha um tempo do trabalho bem juntinho, eu peguei o arroz, o feijão, a salada aqui já estavam quentes, coloquei lá para ele, deixei ajeitar, e fui fazer o bife.
Quando eu fui fazer o bife, ele está comendo, falei, olha, pode comendo, porque senão você vai se atrasar para o trabalho. Comendo, peguei o bife, coloquei no prato e fui comer junto com ele. Quando eu sentei na mesa, oramos, fui colocar a primeira garfada de arroz na boca, subiu aquele cheiro daquele arroz azedo, horrível. E eu cheirei e falei, mas rapaz, o arroz está azedo, me perdoa. Mas você já comeu todo o arroz, como é que está aí? Mas pastor, domingo o senhor falou, comei tudo que puser na mesa sem nada a perguntar. Eu mandei o arroz para dentro com medo de pecar. Falei, ô meu irmão, me perdoa. Mas não é tão assim. Quem dera o pessoal do jardim pegasse umas lições com ele, não é? Mas nem sempre o povo vai assimilar também aquilo que a gente fala, irmãos. E a gente precisa lidar com essa realidade dessa convergência. Os Guinness nos lembra que a fraqueza fatal do crescimento da igreja evangélica é a sucessão. O sucesso de crescimento da igreja sem sucessão sempre se mostrará mal sucedido no final. A gente precisa trabalhar esse processo de transição. Há apenas um elemento que eu fiquei pensando e não cheguei a uma conclusão, e talvez a gente pense junto, isso possa nos ajudar. Que os 3 processos de sucessão que eu apresentei aqui, Moisés e Josué, Eli e Samuel, Jesus e os discípulos, tiveram um tempo de convivência juntos. E nós às vezes não temos tanto esse tempo de convivência juntos no processo. A gente precisa pensar como é que a gente pode fazer isso, talvez para ter uma transição melhor e mais ajustada. Terceiro lugar, no paradigma da convergência que é a igreja, precisamos crer que Deus restabelecerá a sua vontade através dela, ou apesar dela, através de suas decisões. Deus vai fazer, irmãos, Ele é Senhor, Ele vai fazer. Jesus, Ele passa o cajado a pastores que vêm da igreja, eles são igreja. Os pastores de Jesus trouxeram o evangelho até nós, apesar das imperfeições. Eles receberam ardor, a chama, o caminho, da fonte osmoticamente. Chegou. O evangelho não chegou. E Deus, Ele estabelece a sua vontade. De maneira soberana, Ele vai fazer. Uma vez eu recebi um e-mail de alguém desejoso de entender o livro de Jó e falou, pastor, se Deus é Deus, por que quando Satanás propõe a ele tocar em Jó, Deus, Ele entra no barco de Jó, Ele entra na canoa de Jó? Falei, muito simples. Se Deus, Ele permite-se entrar na canoa de Satanás, como você menciona, é apenas para mostrar a Satanás o caminho do porto da sua glória. Porque quando você vê o final da história de Jó, depois de Satanás atazanar Jó em Jó 1 e Jó 2, Satanás não aparece mais no texto, e o texto termina em glória para Deus, e aqui estamos nós, há mais de 3 ou 4 mil anos de distância de Jó, dependendo de quando ele tenha sido escrito, falando sobre Jó. Todas as gerações que conhecemos anteriores falaram sobre Jó, falando sobre a paciência de Jó, a glória de Deus em Jó, e o livro de Jó, ele só reverbera em glória para Deus. Então, se Deus permitiu a Satanás fazer alguma coisa em Jó, era simplesmente porque sabia que o final resultaria em glória e honra para o nome dele. Apenas isso. Se aconteceu alguma coisa que talvez esteja fora do seu controle na sua igreja, no processo de transição, as coisas não estão caminhando tanto quanto você imagina, às vezes Deus dá uma mexida em tudo. Ele dá uma mexida no processo, para que a coisa não fique, às vezes, exatamente do jeito que nós queremos, porque Deus quer mudar alguma coisa. Às vezes, Deus quer fazer algo totalmente diferente que nós nunca imaginamos, que é justamente para levar a igreja para um outro caminho, mas que também é um caminho de glória e honra para o nome dEle. Quando nós observamos a vida dos discípulos, irmãos, quantas imperfeições, mas o evangelho não chegou até hoje. Mas a igreja, como um paradigma da convergência, nós vamos precisar entender que vai haver riscos. Há coisas para as quais nós nunca estamos preparados. E Jesus mesmo, deixando o evangelho com os discípulos, Ele escolhe investir neles. E há coisas para as quais nós nunca vamos estar preparados, porque parece que Deus deseja nos surpreender, para que sempre sejamos dependentes dEle. Há um provérbio árabe que diz, homens são iguais tapetes, de vez em quando precisam ser bem sacudidos. E nós precisamos ser sacudidos de vez em quando. Os pastores de Jesus fizeram perguntas preocupantes, erraram em outros momentos. Como a igreja seria guiada por esses? Mas Deus cuida. Jesus ressuscitou, e os homens estavam interessados com a restauração de Israel política. Jesus, é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel. Meus filhos, eu ensinei 3 anos e vocês estão perguntando de rei. Jesus tem paciência e fala, não,
Não compete a vocês saberem as estações ou os tempos que meu pai estabeleceu pelo meu próprio poder. E o pastor Adonias com primazia discorreu sobre o texto hoje, falando em recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e discorreu sobre isso. Irmãos, depois de Jesus ressuscitado, as perguntas que os discípulos fazem é essa: que apreensão poderia ter havido nos ouvidos de quem ouviu? Nós vamos correr riscos, talvez corramos riscos, mas Gustavo Cerbasi nos lembra: riscos não são feitos para serem evitados, mas para serem administrados. George Miller, será que não correu risco quando ele abrigou e sustentou pela fé 2.000 órfãos e depois vários outros orfanatos e várias outras escolas? Ele escolheu e assumiu esse risco. Atanásio, quando colocaram ele diante do Coliseu Romano e disseram: Atanásio, o mundo inteiro é contra você, o mundo inteiro está contra você, negue Jesus, Atanásio. E Atanásio disse: se o mundo inteiro é contra Atanásio, então Atanásio é contra o mundo, mas nós vamos caminhar, eu vou continuar e não vou negar a minha fé. Atanásio correu riscos e caminhou neles. Martinho Lutero, em vários momentos, foi convidado a refazer-se ou retratar-se de sua reforma protestante, e Martinho Lutero seguiu adiante, levando a tocha da reforma, a tocha do protestantismo. Que mais diríamos sobre William Wilberforce, sobre Martin Luther King Jr., que foi martirizado, foi assassinado por meio daquilo que ele defendia, crendo que a segregação racial era uma anomalia e não deveria mais existir. E que só pensarmos em Dietrich Bonhoeffer, que nasceu em 1906, morreu em 1945, martirizado sob o regime hitlerista, porque ele considerou apóstatas todos os outros sínodos luteranos da sua época e organizou o sínodo confessante, em que não aceitava a ideologia hitlerista nazista nas suas fileiras. E em maio de 1945 ele foi morto, enforcado pelo regime hitlerista, pouco antes simplesmente de ter término a Segunda Grande Guerra Mundial. Tanto William Wilberforce, Martin Luther King Jr., Dietrich Bonhoeffer e tantos outros que foram antes de nós, eles escolheram arriscar-se, eles permitiram arriscar-se. Amar é correr riscos, pastorear é correr riscos, não riscos insensatos, não riscos imprudentes, não riscos irresponsáveis, mas o risco intrínseco à fé, que Deus nos chamou. Mas se formos na fé, na caminhada de Deus, arriscar-se com Deus, é a certeza de que no final, tudo vai dar certo e resultar para a glória e para a honra do nome do Senhor. Irmãos, eu caminho para a conclusão, o nosso tempo já foi, hoje é o momento final, é o nosso dia final, é o nosso encerramento. Eu gostaria de fechar com uma consideração com os irmãos, ouvir uma poesia que Deus colocou no meu coração sobre pastores para compartilhar com os irmãos, pensando no nosso tema convergência, para finalizarmos. Eu queria lê-la para que o nosso coração tivesse muito claro que nossas histórias convergiram em Cristo, que nossa vocação convergiu em Cristo, que na igreja nós convergimos. Não podemos brigar, não podemos digladiar, não podemos falar ruim do trabalho de um colega ou de outro. Ministério não é simples, ministério não é fácil. E só estamos aqui porque aquele que nos chamou é maior do que todos nós. E de pastor para pastor eu gostaria de compartilhar com você o que diz esse que está descrito. Quase que a gente desiste quando tanta gente insiste em tanta cobrança infundada, chegando a pôr o dedo em riste. Quase que a gente desiste. Quase que a gente desiste quando ninguém vai ao mutirão, quando o atraso se torna padrão, quando a briga de irmão com irmão, quando só um lembra do sermão, quando o aluno pergunta quem é Salomão. Quase que a gente desiste. Quase que a gente desiste por honrarmos e não sermos honrados, amamos e somos traídos e caluniados, incentivamos, oramos e patrocinamos, enviamos, cuidamos e formamos, e somos esquecidos e escanteados. Quase que a gente desiste. Quase que a gente desiste, mas a gente não desistiu, porque aquele que nos chamou, nos fortaleceu, nos amou, e a gente não desistiu. A gente não desistiu porque fiel é o que nos chamou, vocacionou e honrou, achando em nós servos fiéis, e reservou-nos muitos lauréis, livrando-nos de tantos cordéis, e dignos no digno nos achou. A gente não desistiu e nem pode jamais desistir, porque apesar de um e outro revés, de alguns poucos cruéis, há muita gente de bem que nos ama também, que torce por nós com fervor e demonstra-nos o seu amor. A gente não desistiu
E a gente não vai desistir. A gente vai se ajudar, um ao outro honrar, desistindo de disputar, buscando apenas amar. No Mestre Jesus, bom pastor, a convergência perfeita buscar, de pastor, para com muito amor, as ovelhas de Deus pastorear. Deus te abençoe, em nome de Jesus.